Bem, senhoras e senhores, vamos então agora ao painel número 6 do ENAEX 2025, que tem como tema como a nova ordem econômica mundial vai impactar nos custos de logística de transporte. Eu convido Mário Povia, diretor-presidente do IBI, Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Vamos recebê-lo, por favor. Convido em seguida Flávia Carvalho, diretora executiva da Wilson Sons. Aloísio Sobreira, diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB. Nós teremos agora também como moderadora deste painel, Mônica Romero, coordenadora da CLI, Câmara de Linguística, ou de Logística, perdão, integrada da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB. E o Paulo Lélio, conselheiro técnico da AEB. O Paulo vai atuar como moderador deste painel de número 6. Paulo, é com você, então, por favor. Assuma o comando. Eu vou passar, primeiramente, a palavra para a professora Mônica Romero, mas, primeiramente, um bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui e agradeço o convite da Mônica para poder participar desse painel. Mônica, por favor. Bom, alô? Alô? Ok? Bom, primeiro, antes de tudo, eu quero dizer que eu é que tenho que agradecer a ele, porque eu estou num final de pneumonia e não poderia estar aqui como estava previsto. E ele, como já é nosso amigo dentro da EB há muitos anos, é um dos conselheiros da EB, né? Conselheiro técnico da EB, está sempre conosco. Ele, então, se propôs, disse, Mônica, eu te ajudo, que é uma coisa que só existe onde a gente tem confiança, amizade e a vontade de fazer as coisas estarem corretas. Antes de tudo, Lelo, muito obrigada. Como eu não posso falar muito, porque senão daqui a pouco eu caio dura, o Lelo, então, vai, na verdade, ele é que vai abrir, eu vou simplesmente vou cumprimentar nossos... Posso ser? Vamos lá. Então, vamos cumprimentar nossos convidados. Eu gostaria de cumprimentar nosso grande amigo e diretor da EB, Aloísio Sobreira. Gostaria de também Mário Povia, presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. E a Flávia Carvalho, diretora executiva da Wilson Sons. Então, o time é muito bom, gente. E a gente fala sobre logística. O que a logística pode ajudar nessa bagunça que está o mundo. Então, com isso, eu vou te devolver, tá, Lelo? Aí você pergunta, pelo amor de Deus. Então, gente, eu agradeço a todos vocês aí pela paciência, inclusive, porque agora já acabou o tempo para mim, por enquanto. Pode falar. Depois eu falo. Depois você me devolve. Desculpa, gente. Sabe o que é isso? Isso é amor à EB, tá? A gente está sempre aqui tentando fazer o melhor. Valeu, Mônica. Obrigado. Melhoras aí para você. Espero que você... Eu vou até o final, não morro assim, não. Vai até o final, recupera. Descansa um pouquinho, então. Valeu, mas eu vou aproveitar, então, e dizer aqui o nosso tema do painel, né? Que é como a nova ordem econômica e mundial impactará nos custos de logística de transporte. Isso é uma pergunta que vai servir para todos os panelistas aqui,
né? Antes disso, porém, eu gostaria de fazer uma apresentação da Mônica, para quem não conhece, né? A Mônica, ela é coordenadora da Câmara de Logística Integrada da AEB, a CLI. Ela é conselheira técnica da AEB também. Ela é diretora de Relações Institucionais da CISBRA, a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil. Ela é professora do MBA da Fundação Getúlio Vargas, é diretora da sua empresa Moni Consult e conselheira fiscal do Funsex, né? Ela também atuou como conselheira de administração de empresas, como a Metalúrgica Tupi, Metalúrgica Gerdau, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Coelba, a Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a COSEN, a Neoenergia, né? E também a Mônica, ela trabalhou no governo durante 25 anos, não é isso, Mônica? Na CASEX, né, antiga diretoria geral do Banco do Brasil, e que depois passou ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no CSEX. E ela a formação dela ela é economista, fez a Escola Superior de Guerra, né, com o Master em Public Administration, né. Ela também fez no Instituto Universitário de Lisboa o mestrado em Administração de Empresas e Manager. Na Fundação Getúlio Vargas, o mestrado em Gestão Empresarial e Economia. E também fez um mestrado em Educação na Universidade de Havana, não é isso, Mônica? Então, apresentando... Conhecer todos os lados. Aliás, é impossível não dizer aqui o currículo de pessoas tão importantes, com uma história de vida, de trabalho, na área da logística, do comércio exterior e da infraestrutura, né? Então, nós vamos começar o nosso painel. Eu vou passar a palavra ao nosso querido amigo, diretor da AEB, Aloysio Sobreira, e vou dizer qual é o currículo dele também, que tem toda uma vida, né, dedicada a esse assunto, né, Aloysio? Prepare-se para meia hora de currículo. Não, eu dei uma resumida aqui, porque senão a gente vai ficar só o tempo todo falando disso. Mas ele foi diretor da Confederação Nacional de Transporte, ele é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Belarus, é do Conselho Superior da Câmara de Comércio e Indústria da Rússia, membro do Grupo de Trabalho da Frente Parlamentar de Defesa da Infraestrutura Nacional na Câmara dos Deputados, membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Amigos da Marinha, o SOMAR, conselheiro de Logística e Transporte da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e ele é diretor da Mercoshipping Marítima, que é uma empresa de projetos de engenharia consultiva na área portuária, isso há 30 anos, né? E até hoje. É diretor para portos e vias navegáveis da Associação Brasileira de ABCE, né? E o que eu faltei aqui? Vice-presidente da CBC Containers, presidente do Conselho da Nordeste Export e membro do Conselho Superior da Brasil Export. E o que eu esqueci aqui, Luiz? Não esqueci nada, não. Olha, tem muita coisa, gente. Oi? Faltam 15 minutos ainda, então agora eu vou passar para ele, tá? Aloysio, obrigado aí pela sua presença. Então, vamos lá. O que você pode dizer para a gente em relação de como a ordem econômica mundial impactará nos custos de logística de transporte? A primeira coisa é agradecer a todos que estão aqui, agradecer ao Zé Augusto, que sempre me permite dar minhas opiniões sem barreiras. Muitas vezes, como será hoje, eu sou obrigado a fazer uma avaliação crítica em função desse momento que a gente
está passando. A primeira coisa é impossível você definir esses impactos econômicos. Não existe uma nova ordem. Talvez exista uma desordem econômica mundial. Eu vou reportar um pouco ao que Zé Augusto falou ontem e que o embaixador Rubem e o embaixador Castro Neves comentaram, ou seja, tudo começa, para não ir mais atrás, com relação à Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, surgiu uma nova ordem econômica mundial, todos aqui sabem disso, e logo adiante surgiu o processo de internacionalização da economia. Por sorte, o Brasil teve um período bastante importante. Nos anos 70, o Brasil tinha planejamento estratégico, tinha visão da economia como um todo, e, através desse planejamento, nós crescemos à razão de 7% ao ano e conseguimos montar uma infraestrutura que é o que nós estamos hoje, mais ou menos da mesma forma. Paralelo a isso, existia o movimento da Guerra Fria, indo um pouco para o panorama internacional, e a Guerra Fria, de um lado tinha os Estados Unidos, do outro lado tinha a União Soviética, mas não só a União Soviética. Tinha também os países do leste europeu, denominado Cortina de Ferro. Alemanha Oriental, Hungria, Tchecoslováquia, na época era junto. E ali, naquele momento, apesar de todo o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, foi suprido, em grande parte, a infraestrutura através de acordo de liquidação de créditos recíprocos com o leste europeu, com a Rússia, e com todos esses outros países que eu citei. Naquele momento, foi feito escambo, operações de clearing, onde não havia o envolvimento da moeda. O que havia era, esses países forneceram locomotiva, como foi o caso da Hungria, trens, a Polônia forneceu navios, a Alemanha Oriental praticamente supriu todas as lacunas de guindastes portuários, cábrias. É evidente que a tecnologia era outra e o mundo era outro. Estava começando, ainda de forma incipiente, uma nova revolução na área portuária. Ou seja, houve a containerização, que começou de uma forma muito singela nos Estados Unidos em 1956, depois houve uma padronização, e aí mudou o conceito de porto, mudou o conceito de navegação, com os navios celulares, navios que estão até hoje nessa configuração, mas que são navios que hoje têm 24 mil teus, são os navios que estão sendo construídos atualmente. Bom, e o primeiro setor a ser impactado pela globalização, ainda um pouco antes, mais ou menos nessa época, foi o setor de transporte marítimo. Ou seja, cada país tinha o sentido estratégico de manter a sua navegação. Nós tínhamos o Lloyd brasileiro, estou falando a nível internacional, a Argentina tinha a Elma, a França tinha 2 empresas, a CMA-CGM é uma delas, Enfim, a Holanda também tinha a sua navegação, a Inglaterra. Então, haviam os acordos, através das conferências de frete, que facilitavam a organização do comércio marítimo internacional, e aí o contêiner foi tirando ou reduzindo o peso da carga geral, e isso impactou também nos custos. Houve
em princípio, uma redução de custo, depois um processo de fusão, incorporação e a saída do Estado dessas empresas de navegação, e essas empresas de navegação passaram a crescer. Algumas começaram pela privatização, o caso da CMA, CGM, outras se transformaram, já tinham uma certa identidade, como a MSC, que era italiana, havia a Maersk, que quem for a Dinamarca vai ver que tudo lá é Maersk, uma série, desde a empresa de navegação ao mercado do aeroporto. E essas empresas foram crescendo e foram se transformando em empresas transnacionais. Procuraram o lucro, como é natural que seja, operar, ficaram gigantes, e hoje 4 empresas detêm 80% do transporte internacional de container. Em primeiro lugar, a MSC, cuja sede é na Suíça, a Maersk, que tem uma das unidades principais, pelo menos das Américas, no Panamá, continua na França, mas não as bandeiras dos navios, continua na França a CMA, CGM, e a única, ainda com viés estatal, é a COSCO. Essas 4 empresas chegam, então, a 80% e têm condições de competitividade completamente diferentes daquelas aqui. Então, se perdeu a história e se perdeu o sentido estratégico dos países. Com a globalização, o importante era produzir barato e através de just-in-time. Então, palavras que hoje já não estão se usando mais. Esse sentido estratégico fez que, quando houve a pandemia, os Estados Unidos, fabricante de tudo e de foguetes, não tivesse capacidade de responder rápido a desenvolver e industrializar respiradores. Ou seja, tudo isso que está acontecendo nessa leva, e eu já estou vindo aqui mais adiante um pouco, isso aconteceu pela perda do sentido estratégico do que representava a indústria, ou seja, quase tudo, porque o importante era construir o menos oneroso possível. A China, como Zé Augusto demonstrou, tinha em valor um comércio exterior de 0,88%, e o Brasil tinha 0,99%. A China hoje tem 15%. Hoje a China é a contraparte em relação aos Estados Unidos. Outros efeitos aconteceram a nível mundial. A União Europeia, aparentemente cresceu, mas com países de etnias diferentes, situações diferentes, economias diferentes, pouco nível de competitividade, e foram perdendo espaço. E a China não é culpada de nada disso. E ela ainda foi com um elemento fundamental, que é o mesmo que foi usado pela Coreia também, que é investir na educação. Então, o efeito Trump, ele simplesmente desorganizou a economia, que a única previsibilidade é a imprevisibilidade do que vai acontecer. E os contornos da nova ordem econômica mundial, que passa pelo viés também da geopolítica, é muito difícil de alguém prever. Então, como ontem foi falado também, eu acho que foi Márcio que falou, Márcio Forte, a gente vive num mundo sem regras. O próprio embaixador Rubem
e muito lento, às vezes, a reação do que era esperado quando o Trump voltou. Só a única coisa, a gente não deve perder as esperanças, mas os números do comércio exterior demonstram que nós crescemos muito e, como o Zé Augusto costuma falar, nós temos um transporte de massa em volume e quantidade. Isso não correspondeu nem a vantagens econômicas, onde nós estamos crescendo é no interior, é no Mato Grosso, é em Goiás, melhor do que qualquer outra coisa. Hoje somos o 9º produtor de petróleo, esse ufanismo dos brasileiros, e eu sou também um pouquinho assim, primeiro nisso, primeiro no café, primeiro na soja. Mas quando isso vai adiante, o que a gente vê é essa dependência que tem, e nós temos uma tributação excessiva. O custo Brasil não foi resolvido, né? Eu estou falando de forma genérica, conceitualmente, mas a gente tem que, e alguém falou ontem aqui, nós temos que olhar o lado político realmente, participar com a política para que a gente traga sensibilidade. Eu acho que erramos a mão quando fizemos a reeleição e no momento em que N partidos, não vou entrar no detalhe dessa questão toda, por um período muito curto, e passamos, então, a uma polarização sem precedentes. Então, muito difícil de fazer estimativa. Depois que os outros falarem, se sobrar tempo, eu falo mais alguma coisa. Obrigado. Muito obrigado, nosso querido amigo Aloysio Sobreira, com toda essa experiência, essa vivência dele. E ele tem participado continuamente em todas as nossas reuniões da Câmara de Logística Integrada, da AEB, né, Mônica? E isso é muito importante, a experiência dele, né? E uma outra pessoa muito ligada à Câmara de Logística Integrada da AEB é o nosso querido amigo Dr. Mário Povia, que também tem uma experiência enorme, já exerceu cargos importantíssimos na área de logística, nos portos, né? Eu vou citar aqui alguma coisa do currículo do Dr. Mário Povia. Ele tem formação em engenharia e formação também em direito, né? Com pós-graduação em direito processual na Universidade Mackenzie e MBA em regulação de serviços públicos na Fundação Getúlio Vargas. Olhem só as atividades que ele já exerceu. Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, diretor de Gestão Portuária dos Portos do Rio de Janeiro, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, presidente do Conselho de Administração dos Portos do Paraná, presidente do Conselho da Autoridade Portuária no Porto de São Sebastião. Atualmente, ele é o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. Ele é membro do Conselho Superior de Infraestrutura, COINFRA, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Membro do Conselho Nacional da Brasil Export e membro do Conselho de Administração da SC Par Holding. Então, vocês veem, isso é só uma pequena amostra da vivência que ele tem nessa área de logística, de transporte, de infraestrutura, que é fundamental para o nosso comércio exterior, né? Então, Mário, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Lelo. Agradecer a você, a Mônica, o convite está aqui, cumprimentar o Zé Augusto também, Arthur, parabenizá-los pelo trabalho à frente da AEB e por mais esta versão do ENAEX. Em nome do professor Protásio, eu queria aqui cumprimentar a todos os presentes aqui.
O Aloysio não deixou muita coisa para a gente falar, até porque ele começou lá atrás, né, na Segunda Guerra. Mas tem alguns aspectos que eu gostaria de abordar. Nós temos problemas de duas naturezas, né, envolvendo o tema aqui do nosso encontro, né, que são os reflexos aí dessa nova ordem econômica mundial, se é que dá para se chamar assim. Não é? Nós temos problemas de caráter conjuntural, estritamente ligado, não é, ao efeito Trump, particularmente, mas as mudanças que antecederam, né, o tarifaço, ou seja, uma mudança de eixo, né, da destinação do nosso comércio exterior, muito focado na Ásia, em detrimento, evidentemente, do eixo Estados Unidos-Europa e até mesmo o Mercosul, né, nossas exportações muito voltadas para lá. O fato de nós estarmos no hemisfério sul, portanto, fora das grandes rotas que estão no hemisfério norte, né? E algumas outras questões que eu diria ainda de caráter conjuntural, mas já esbarrando em questões sistêmicas, como, por exemplo, a reforma tributária. Isso, de alguma forma, vai impactar os nossos custos logísticos, né? E vamos ter uma resposta a isso. E mais, talvez, no médio prazo, né? Com o advento da reforma tributária, haja aí um fortalecimento maior da indústria nacional, né, que tende a ser menos onerada, e, dado que o efeito que se busca é de neutralidade, muito provavelmente o setor de serviços é quem vai pagar esse gap de diferença, e o setor que nós atuamos aqui, ele é eminentemente, né, prestador de serviço. Mas o que se espera é que outros fatores que ocorrem simultaneamente, né, tendam a neutralizar esse primeiro impacto de aumento de custo na logística nacional. Por exemplo, o Brasil, que é signatário do Acordo de Facilitação do Comércio Internacional, e aqui enaltecer o trabalho da Receita Federal do Brasil, que vem trazendo tecnologia e inovação, sobretudo na questão de aduana, de desembaraço aduaneiro, né? Já falamos aí em desembaraço sobre águas, já se fala em documento único de exportação, documento único de importação. Isso tudo tende a dar uma nova dinâmica, não é? Sobretudo em áreas primárias aí dos portos organizados, não é? Difícil aquilatar, não é? Como isso vai influenciar em todo esse contexto, mas é importante que se diga que isso está em pleno curso, não é? A outra questão é que nós temos um cenário extremamente desafiador hoje no Brasil, e esse é um problema sistêmico, não é? Não vou falar para vocês aqui de burocracia, não vou falar da dificuldade que nós temos em construir novas infraestruturas de transporte, a dificuldade de um licenciamento ambiental que, às vezes, é totalmente de caráter subjetivo, e nós temos uma legislação tentando dar objetividade a critérios de licenciamento ambiental, mas que, infelizmente, teve aí 50 artigos e 50 e poucos artigos vetados. E nós, lá no IBI, na Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, temos trabalhado para derrubar esses vetos, porque a lei, em certa medida, ela é positiva, não é? Na medida que cria critérios objetivos para o licenciamento ambiental, um dos principais entraves hoje na dinâmica de provisão de novas infraestruturas de transporte. E a dinâmica do mercado é muito diferente da dinâmica do setor público. O agronegócio não quer saber, eles estão produzindo, estão crescendo a 2 dígitos, a mineração no Brasil não quer saber, o setor de óleo e gás no Brasil, daqui a 5 ou 10 anos, vai estar em volumes dos países da OPEP. E isso está batendo a nossa porta. Nós temos uma legislação de cabotagem, cabotagem demanda portos na origem, demanda portos no destino, portanto, 2 vezes, e nós precisamos ter capacidade para atender esse mercado. Nós temos aí um programa de concessão de hidrovias, oxalá vamos licitar a primeira no primeiro trimestre do ano que vem, o tramo sul da hidrovia do Paraguai, mas está todo um outro programa que vem a reboque disso, de concessões hidroviárias, em número aí de 8 ou 9 subsistemas hidroviários para a gente licitar.
E sem falar das ferrovias, que cruzam o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Já temos aí prorrogações antecipadas aprovadas na Carajás, na Vale, da Rumo, da MRS, que atende muito aqui o estado do Rio de Janeiro. Mas temos a FCA que está discutindo, temos a Transnordestina entregando trechos importantes na região do Piauí para o Ceará, já atendendo o PCM, mas projetos também para a SUAP. Enfim, temos uma legislação ferroviária nova também, em regime autorizativo. Essas ferrovias, em algum momento, vão parar onde? Nos portos, né? E os portos deixaram de ser, Mônica, simples estruturas de recepção e armazenagem ou de despacho de mercadorias. Os portos, hoje, eles são responsáveis pelo desenvolvimento socioeconômico regional. Há uma questão envolvendo porto-indústria, né? Estaleiros que vão estar à margem dos portos, mas também zonas de apoio logístico, zonas de processamento de exportação, que estão aí proliferando o Brasil adentro. A outra questão é a geração de energia limpa, que vai utilizar infraestrutura portuária, seja através de eólicas offshore, seja através de energia fotovoltaica e mesmo através de térmicas que ficam à disposição para serem despachadas, utilizando unidades de regaseificação e também as usinas em terra, mas próximos de áreas portuárias, se não dentro da própria área portuária. Portanto, a nossa infraestrutura portuária já limitada, ela hoje compartilha, né, com aquilo que tem de mais importante, que são as suas áreas, né, com outros setores. E, evidentemente, que para o cluster portuário, quando você chega com energia limpa, não é, ou com energia, de alguma forma, competitiva, você agrega valor, trazendo indústria a reboque. Portanto, é nesse contexto que a gente recebe hoje esses desafios externos, não é, aliado a uma série de questões internas que permeiam isso. E não obstante tudo isso, nós discutimos hoje um novo marco regulatório para o setor portuário, que é o PL 733, que está hoje numa comissão especial na Câmara dos Deputados. Bom, qual que é a resultante? Qual é o vetor de tudo isso? Nós não sabemos. Como o próprio Aloysio colocou, há uma dificuldade de nós sabermos para onde vai isso, né? Seja com os problemas sistêmicos, seja com os problemas conjunturais. O fato é que, no que for conjuntural, e aqui estou falando do tarifaço, essa é uma resultante que vai sobrar para o porto. O porto não vai comandar esse processo, ele está envolvido nesse processo. Se nós vamos exportar café mais para os Estados Unidos, ou mais para a Ásia, ou mais para a Europa, ou se vamos potencializar o Mercosul, o sistema portuário está a reboque disso. São demandas que vão surgir e nós haveremos de ter que lidar com isso. O fato é que o Brasil não vai parar de crescer, o agronegócio vai expandir, não vai expandir em área plantada, mas vai expandir em produtividade, tem crescido 2 dígitos, a mineração no Brasil tende a ser incrementada, a indústria deve crescer também, containers cresceu ano passado 2 dígitos, cabotagem, nós vamos melhorar a matriz de transporte brasileira, e tudo isso para dizer aos senhores que a vida não vai ser fácil, nem para essa geração, nem para as próximas gerações, dada a condição continental que o Brasil tem, dadas as disparidades regionais que nós temos, não é? Tanto na questão de costa, mas principalmente na interiorização, na produção de commodities. É um pouco disso que a gente está discutindo em Brasília, que legislação é mais favorável, mas o que nós temos que ter em mente é o seguinte: nós temos que romper burocracias, prover infraestrutura portuária a todo custo, tá certo? Seja através de inovação, seja através de aumento de produtividade nas instalações existentes, mas, sobretudo, criando novas instalações, porque, se assim não for, nós já vamos enfrentar aí gargalos no curtíssimo prazo. Essa primeira etapa é o que eu tinha para dizer. Obrigado, Mônica. Muito obrigado, Mário. O Mário colocou muito bem, fez um panorama geral atual, né, do que acontece com a nossa logística, com os nossos portos. Inclusive, ele mencionou o PL 733/2025, que é o novo marco regulatório dos portos. Isso é de fundamental importância, tanto na parte
da parte operacional, principalmente, e com relação à redução de custos, que é fundamental, né? Então, ele, inclusive, e o nosso querido Aloísio contribuíram bastante nos nossos estudos na Câmara de Logística Integrada. Inclusive, a EB fez até um documento e levou para a Câmara dos Deputados para que pudesse influenciar no que principalmente nos interessa, que é a parte dos CAPs, os Conselhos de Autoridade Portuária, que, conforme a lei vigente de 2013, né, o CAP tem um poder consultivo apenas. E a EB, como isso já era um pleito, né, de muitos anos da CLI, de o CAP voltar a ser um órgão deliberativo para poder reduzir custos e, enfim, ter uma gestão melhor, mais democrática do nosso setor portuário. Bom, eu vou passar agora a palavra à doutora Flávia Carvalho, diretora executiva de unidade de negócio da Agência Marítima da Wilson Sons, né? Ela é profissional com mais de 20 anos de experiência em liderança, desenvolvimento de projetos e sistemas, gestão de processos e transformação digital, com sólida atuação no segmento marítimo portuário. Ela possui MBA executivo na Fundação Dom Cabral, MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, diploma em Shipping e Port Agency pelo Lloyd's Maritime Academy e especialização em Business Strategy pela HEC de Paris. Desde 2005, integra o grupo Wilson Sons, atualmente como diretora executiva da Divisão de Agenciamento Marítimo. Ela é responsável pela gestão operacional de 18 filiais ao longo da costa brasileira e pelas áreas de back-office. Então, vocês veem que isso é apenas uma amostra do que a doutora Flávia tem de conhecimento nesse setor e da parte prática, principalmente, né, Flávia? Porque você está no dia a dia na agência marítima, né? O que é a operação, é o coração do porto, né? E você vê como isso influencia, né? Você vê que, nesse contexto da ordem mundial, né, você vai nos dizer como isso impacta nos custos de logística e transporte. Então, Flávia, por favor. Bom dia, bom dia. Primeiro, deixa eu agradecer pelo convite, a EB, né, por estar aqui. Muito obrigado, agradeço por estar no meio desses dois, mas, Claudinho, depois a gente conversa, que me botar no meio desses dois aqui não é brincadeira, não. Assim, sobrou um problema aqui para eu resolver, né? Não vou falar de história, né? Não vou falar aqui de toda a parte de governo, né, que a gente tem. Vou tentar trazer um pouco mais para a parte prática e falar um pouco mais com esses jovens que estão aqui, né, do que acontece. Primeira palavra, adorei com a primeira frase da Luiz, que ele falou que a gente não tem uma nova ordem mundial, a gente tem uma nova desordem mundial, né? E é isso aí, né? Lembra quando os professores de gestão falavam lá, né, o mundo VUCA, volátil, incerto, aquela palavrinha que todo mundo fala assim, bobagem, deixa isso para lá. Né, esses estudiosos aí, é isso aí que a gente está vivendo hoje em dia, né? O mundo cada vez mais incerto, cada vez mais volátil, e a gente vai ter que viver e se acostumar nesse novo mundo, nessa nova desordem mundial, sem saber muito bem para onde a gente está indo, né? A gente não tem certeza do que vai acontecer. De um dia para o outro, tudo muda, e a gente tem que tocar os negócios, porque o Brasil vai crescer e os negócios vão crescer. E a gente quer isso, muito, né? É o que a gente quer. E quando a gente fala aí do papel muito da agência marítima, deixa eu trazer um pouquinho aqui, né, explicar quem é essa figura dentro desse elo enorme do comércio exterior, né, principalmente na navegação, quando a gente fala aí que 80% de tudo que é comercializado vem pelo modal marítimo, né? Então, o agente marítimo, ele era aquele que no passado era o representante do armador nos portos, né? Exercia um papel puramente operacional, né, da parte toda ali para viabilizar toda a parte de atracação, de descarga, de embarque de mercadorias. Então, era uma figura bem operacional nos portos brasileiros. Esse papel
também está mudando. Né? Esse papel, hoje em dia, é um papel muito mais com novas competências, com novas habilidades. Eu acho que o comércio exterior, o que a gente percebe é que ele também está mudando nas suas necessidades. Hoje eu falo que a gente tem 3 tripés fundamentais, que são dados, sustentabilidade e colaboração. A gente precisa de dados e informações, a gente precisa cada vez mais automatizar, a gente precisa cada vez mais viabilizar de forma ágil e sem burocracia toda a informação que a gente tem. Né? Então, dados hoje é fundamental. Sustentabilidade, porque, como muitos já falaram aqui, cada vez mais a gente está falando de um planeta, a gente está com a COP30 agora, essa parte climática, né, do que vai acontecer, novos combustíveis, que pressionam também toda a questão dos custos logísticos. Né, e colaboração, porque nenhuma empresa sozinha consegue sem apoio. Né, todas as empresas precisam de apoio e precisam de colaboração. Então, essa nova ordem que a gente tem, essas novas competências, a gente também precisa de pessoas, de jovens, de futuros gestores, com novas competências. Né? A gente também precisa desenvolver essas novas competências. O agente marítimo do futuro, né, ele vai ser não só aquela parte operacional, mas ele vai ter que ser também uma pessoa que vai saber resolver problemas complexos, vai ter que saber ajudar na tomada de decisão estratégica sobre qual é melhor terminal para atracar, reduzindo riscos operacionais, viabilizando cada vez mais rápido e reduzindo o tempo das operações no porto, porque tempo é custo e a gente quer reduzir custo. Então, a gente tem aí novas competências e habilidades cada vez mais para os profissionais e para os jovens que vão atuar no comércio exterior. Né? E também, falando um pouco aqui, a gente tem aquela figura, né, como a gente estava conversando, do estivador, né, do porto, aquele ambiente. Isso não existe mais. O que abre espaço também para nós, mulheres, cada vez mais atuarmos dentro do cenário, num papéis importantes e de tomada de decisão operacional também nos portos. Isso é muito importante. Isso faz essa agenda de sustentabilidade também, quando a gente fala da diversidade em todas as etapas do processo do comércio exterior brasileiro. Então, meu ponto aqui é muito que a gente tem que pensar numa cabeça onde não teremos mais aquilo que nos trouxe até aqui. A gente vai ter, sim, uma nova ordem mundial acontecendo, que a gente não sabe para onde vai. A gente precisa viabilizar cada vez mais as estruturas, as infraestruturas brasileiras, porque vamos crescer e queremos crescer, e vamos precisar de novos profissionais, vamos precisar de novas competências para poder fazer o nosso futuro. Então, para vocês que estão aqui estudando, estão anotando, é isso, estudem, cada vez mais desenvolva novas habilidades e competências, né, aprenda com o passado, mas esteja pronto para enfrentar esse mundo incerto, esse mundo volátil e que está mudando a todo momento, e que a gente não sabe onde vai parar. A única certeza que a gente tem é que a gente quer continuar e quer crescer, e a gente tem que fazer isso acontecer, cada vez mais rápido. Muito obrigado, Flávia. Vocês veem que é uma coisa prática mesmo, né, de quem está na operação, quem vê essa questão da modernização, da digitalização. Enfim, isso é muito importante, principalmente para uma empresa que é nosso patrocinador aqui do ENAEX e que é a mais antiga e a maior no Brasil. É uma empresa que tem mais de 185, 187, se 187 anos, 187, né? Claudinho, 8. Quase alguns meses, pois né? Então. E ela atua não só na parte de agenciamento. É a maior marítimo. Empresa de logística marítima portuária no Brasil, com diversos negócios, né? A gente tem 2 terminais de contêiner, estaleiro, a maior divisão de rebocadores do país, a agência marítima como o negócio mais antigo, dos negócios mais antigos do grupo. Então, é uma empresa que existe há mais de 187 anos. E teve que se reinventar, teve que se modernizar, para poder se adaptar cada vez mais a todas essas mudanças do mundo. Então, a gente não pode achar que o mundo vai parar e nos aguardar mudar. A gente é que tem que fazer parte dessa mudança, porque é o que está acontecendo e o que a gente vê do futuro é cada vez mais essa volatilidade e cada vez mais uma pressão muito forte nos custos, e a gente precisa modernizar e desburocratizar.
inclusive na parte de estaleiro, né? Nós chegamos a comentar isso, que a indústria naval brasileira está uns 30 anos atrasada, mais ou menos. Ela precisa se modernizar, precisa se automatizar, e a gente até está com um projeto, né, junto com o Cláudio tem acompanhado isso, no estaleiro da Wilson Sons, do Guarujá, um projeto da BRS Robotics para automatizar o processo de solda, de usinagem, de corte, para que a gente possa competir com os navios da Coreia, da China, etc. O Brasil precisa voltar a ser mais competitivo na indústria naval também. Muito obrigado, Flávia. Eu vou passar agora a palavra, mas eu não vou passar a palavra à Mônica, eu vou fazer uma pergunta à Mônica. Você vai me fazer uma pergunta? Não, para os três primeiro. Ah, é? A segunda perguntinha dele. Tá bom, ok. Depois a gente conversa o resto. Vamos lá. Tá. Primeiro, naturalmente, o doutor Aloísio, que, além de diretor nosso, aqui na EB, é uma das pessoas que mais apoia os trabalhos da EB, que a gente vai falar um pouquinho depois, e que realmente, desde o início, ele, aliás, o Povia também, são pessoas que foram fundamentais para o desenvolvimento dentro da EB, entender o que é logística e o quanto é importante para o comércio exterior. E a gente vai falar sobre isso depois, que é a Câmara de Logística, que tem vai fazer 22 anos, olha que loucura. Mas a gente vai falar depois. Mas eu queria fazer uma perguntinha para cada um, posso? Tem direito, todos os direitos hoje, que ele quebrou o maior galho para mim. Então, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, eu queria perguntar para o Povia, primeiro, para o nosso amigo, que é o nosso diretor. Cadê a pergunta, Mônica? Não faz mal. Ele fez um histórico extremamente importante. Por que esse histórico foi tão importante? Porque nós estamos passando uma situação mutatis mutandis, mas semelhante. Os grandes brigas a gente apanha. Então, a minha pergunta, Aloísio, você que está nessa brincadeira há tanto tempo, como é que a gente tenta se proteger disso enquanto está no meio do furacão? O que você daria como um conselho para a área de logística, a área dentro do que você quiser, porque a logística é uma área imensa. Então, o que você sugeriria às empresas para tentar, se não se proteger, pelo menos se atualizar, se colocar? Como é que você faz? Um pouco a ver com o que a Flávia falou. Fala. Bem, a primeira coisa que eu acho que todos nós temos que entender é que eu vim do mundo analógico antes do analógico, né? E hoje a gente vive num mundo digital. Então, houve uma série de vantagens que beneficiaram o comércio exterior, a pujança do comércio exterior, a rapidez do comércio exterior, mas é muito importante se lembrar que, nessa evolução toda, ainda não há desintegração e reintegração de massa. O transporte físico, ele continua havendo, então, todo esse benefício do mundo digital deve ser feito para tirar burocracias, para agilizar processos, e isso, no Brasil, não vem sendo feito. Nós não temos uma política de Estado, é uma política muito curta de governo. Antigamente, as pessoas tinham a formação de opinião, ela nascia da leitura do que vinha. Ela não escolhia. Ela queria ver o futebol, o jornal chegava, ela acabava vendo, a curiosidade aguçada. Hoje nós temos uma série de ignorâncias, ignorância no sentido do desconhecimento, que a pessoa já escolhe antecipadamente aquilo que ela quer ver ou aquilo que ela quer aprofundar. Então, essa cultura levou os jovens a uma certa ignorância pelo desconhecimento. Nós demos soluções locais
onde tínhamos sérios problemas. Petróleo está aí. Petróleo de águas profundas foi uma criação da engenharia brasileira que evoluiu. Então, na engenharia, nós vamos bem. Mas, na infraestrutura, né, o governo deixou de investir, praticamente o investimento de 1,5%, 2% ao ano, de maneira geral, enquanto que a produção aumentou muitíssimo. Com isso, a gente transporta muita massa e industrializa pouco. Então, acho que o processo importante é promover a industrialização, e aí são políticas públicas. E nós estamos mal de políticas públicas, porque a cada governo, o outro governo volta atrás. Tem algumas coisas que são irrecuperáveis pelo tempo. Quando eu cheguei a ser um pequeno período presidente da Câmara Brasileira de Container, o BNDES chamou, disse, pô, por que a gente não constrói containers aqui? Então, uma excelente ideia, temos aço, só que é o seguinte, nós temos aço, mas as cantoneiras, a porta do container e as fechaduras não são daqui, e não temos escala. Então, é isso, quer dizer, não há conselho a dar, há vontade, frustração. Como a vida segue o caminho, né? Nós não temos os líderes mundiais de outrora, essa fase toda que está aí, né? Uma pena que eu vou estar junto, né? Ela não vai estar aqui para esperar as mudanças. Então, tem que se mudar a conscientização, né? E essa velocidade da infraestrutura, a inovação está aí para muitas coisas, copiar um pouquinho do que foi feito na agricultura. Tinha pouca intervenção prática na ponta de governo, e o órgão de pesquisa é tão mais importante que a Petrobras, que fizeram as pesquisas, e o Brasil é esse grande produtor de alimentos. Mas, para tirar da origem, nós estamos atrasados em todos os modais. O tratamento, o modelo de exploração e desenvolvimento, copia um pouco o passado. Ferrovia é coisa de governo. No passado, tinha 100 anos as concessões. A Rússia não funciona sem ferrovia, né? Então não há como dar conselho, entendendo? Há que se olhar a realidade e se reagir. Maravilha. É importante, só para ele está colocando pontos fundamentais, porque para onde a gente pode olhar. Mas vamos em frente. Você falou que ia fazer uma pergunta, sim, a segunda pergunta ao doutor Mário Povia. Vamos para cada um. Uma para cada um. Não, o Povia é muito importante, porque ele tem uma experiência que é fundamental, e até porque é uma experiência que eu me sinto também, que é estar dentro do governo e, ao mesmo tempo, você tem a experiência de fora do governo, dentro das empresas. Então, você tem um óculos duplo. Isso é fundamental para o procedimento. E, na área que ele está, a minha pergunta né, com relação ao que está acontecendo, está ocorrendo nesse exato momento, já foi falado aqui, o PL 733, todo mundo sabe, que é a mudança, tentativa de mudança da legislação portuária, que originalmente, em 93, abriu muito para o lado empresarial, né, deu uma oportunidade de estarmos mais próximos, e, por outro lado, em 2013, isso se encolheu um pouco, e agora nós estamos prestes a participar de uma votação disso, né? E aí, eu gostaria de saber, porque o Povia é uma das pessoas que está acompanhando muito de perto, né, Povia? Eu queria que você falasse um pouquinho só mais sobre isso, porque eu acho que isso é crucial para o que será daqui para frente, e depois eu vou falar um pouquinho da CLI. A CLI depende muito dele.
dele, Sem dúvida. muito desse tipo de coisa. Mas vamos lá, fala. Bom, Mônica, o PL 733, como eu disse, está numa comissão especial na Câmara dos Deputados, presidido pelo deputado Murilo Galdino, e cujo relator é o deputado Arthur Maia. Recentemente eles estiveram visitando portos no exterior, notadamente em Busan, na Coreia, e em Hong Kong. E a comitiva voltou agora, neste último final de semana da viagem. Ainda há, creio eu, 2 audiências para concluir todo o ciclo. A última delas, salvo engano, em 5 de dezembro, o que nos leva a crer que esse relatório deva ser apresentado ainda na primeira quinzena de dezembro, mas provavelmente votado apenas no ano que vem. Isso caminha para o Senado, deve passar em plenário rapidamente e vai para o Senado. Os principais pontos... Bom, e é importante que se diga que há, nas últimas semanas, uma manifestação relativamente forte, com a possibilidade de não haver uma nova lei, mas apenas uma alteração na 12.815. Apenas força de expressão, porque seriam também alterações significativas, né? Nós estamos falando de uma nova conformação do CAP, como você mesmo abordou, o Lelo abordou também, um CAP mais parecido com a lei de 93 do que com a de 2013. Talvez não deliberativo, mas um consultivo com C maiúsculo, né? Nós temos talvez a possibilidade de termos novas definições de competências de poder concedente, e aí essas atribuições, uma espécie de freio de arrumação entre ministérios, a agência reguladora e as autoridades portuárias. E aqui, reportando, acho que alguém comentou aqui, nós precisamos retomar a capacidade de planejamento no país. Nós perdemos a capacidade de planejamento. Agora estou falando especificamente no setor de logística e de transportes. É fundamental que a gente tenha um ministério pensando em planejamento e política pública. Hoje nós temos ministérios extremamente executivos, assinando contrato, reequilibrando contratos, dando outorgas, quando isso poderia estar no andar de baixo. E a parte mais nobre, né, que é exatamente planejamento e política pública, acaba ficando num vácuo, né? E, como foi dito aqui, a gente não tem política de Estado, tem políticas de governo, e male temos política de governo, porque essas coisas não estão bem materializadas, né? Essa legislação traz também uma proposta interessante, que é o contrato de gestão. O contrato de gestão é mais ou menos assim: o porto que eu tenho e o porto que eu quero. E isso para um horizonte propositalmente maior do que o de um governo. Portanto, 10 anos, por exemplo, né? Então, eu contratualizo o porto que eu tenho e o porto que eu quero, todas as ações, seja de obra, seja de gestão, naquele período de 10 anos. E aí pouco importa quem vai ser o gestor ou a diretoria da autoridade portuária de plantão. Ele vai estar vinculado àquele contrato. E aí eu consigo trazer, aspas, uma política de Estado para dentro do porto. E vamos combinar que os diretores de docas hoje não esquentam cadeira. É uma troca constante, não é? Então, isso talvez seja um dos pontos mais importantes desse projeto de lei, que é o estabelecimento do contrato de gestão. Há outras coisas envolvidas, a questão da economia do mar, a questão de descarbonização, a questão do próprio licenciamento ambiental, que corre em paralelo com a legislação que eu citei há pouco do meio ambiente, mas que tem alguma coisa ali. A ideia também é colocar alguma coisa os contratos de concessão ou de arrendamento futuros, inclusive para as outorgas, né, alguma coisa de obrigação para que esses autorizatários ou concessionários investam em inovação. Isso existe no setor elétrico, existe no setor de telecomunicação, não é? Ele investe parte da receita bruta, é uma obrigação contratual cogente, portanto, em inovação, para tentar puxar um pouco essa pauta, não é?
O projeto de lei também traz a questão de treinamento, né, de capacitação dos portuários. Hoje está com a Marinha hoje é responsável, através de parte do AFREM, ela recebe esses recursos para capacitar marítimos e portuários. Capacita bem os marítimos e não capacita bem os portuários. Não é? A ideia é passar essa rubrica de capacitação dos portuários para o sistema S, notadamente no chapéu ali da CNT, para o sistema SEST-SENAT. Provavelmente vamos ter ganhos aí significativos nesse sentido. Também a proposta de harmonização dos prazos dos contratos de arrendamento, contratos em vigor e contratos novos, e também uma proposta de trabalharmos melhor aí essa relação capital-trabalho, com a quebra do que se chama exclusividade na contratação da mão de obra avulsa, não da contratação da mão de obra avulsa, mas quando da vinculação dessa mão de obra avulsa para o regime CLT, que haja aí uma certa flexibilização, se não houver interesse do avulso mudar, migrar, que você possa buscar no mercado. Não faz sentido você ficar com a vaga em aberto sem ter como preencher. O tempo está acabando, Mônica. Eu provavelmente esqueci aqui de falar 3 ou 4 pontos da lei importantes, mas eu acho que a gente poderia falar da questão envolvendo a precificação dos arrendamentos portuários. Isso também é super importante. Hoje a gente precifica através de um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, chama-se EVTEA. Esse EVTEA nada mais é do que um grande relatório que trata da questão de viabilidade ambiental, mas, em grande medida, ele tem um dado de saída, é um fluxo de caixa, que tem um dado de saída, que é o valor da outorga desses arrendamentos. Esse é um modelo utilizado muito em concessão, e o setor portuário pegou emprestado o modelo para os arrendamentos. Só que ele tem se mostrado extremamente lento quando se trata de desenvolver uma nova licitação ou quando for a hipótese de você ter investimentos não previstos nos contratos de arrendamento, que requer o que a gente chama de reequilíbrio econômico-financeiro. Isso demora 2 anos. Eu quero licitar uma área hoje, eu recebo um interessado, sou diretor do porto, chega um interessado e fala, olha, eu quero movimentar essa carga naquela área, a área está ociosa, o PDZ permite que eu movimente aquela carga, ok, você espera 2 anos, 3 anos que eu vou licitar a área para esse terminal. É absolutamente inadequado isso. Eu tenho uma área ociosa, eu preciso de investimento em infraestrutura portuária, eu estou fazendo um desaforo para o investimento, tá certo? A ideia é que a gente tenha um modelo alternativo que dê uma resposta em 60 ou 90 dias para esse interessado. Né? A gente acaba perdendo projetos para outros países por conta disso. Né? Então, essa é uma questão importante que a gente está trabalhando também, de dar uma nova precificação, um novo modelo para essa precificação e, se possível, deixar essas áreas em licitação permanente. Ou seja, o interessado vai lá, demonstra o interesse pela área, faz um chamamento para ver se há outros interessados. Não havendo, você vai e fecha o contrato, ele já está pré-precificado. É a vida que segue. A vida que segue. Parabéns. É muito bom a gente entender um pouco melhor. Posso te pedir uma gentileza? Faz a segunda pergunta para ela, porque eu quero falar sobre CLI depois, senão eu suicido aqui. Sim, eu vou pedir para a Flávia, dentro de tudo que você ouviu aqui, que você disse, né, você gostaria de acrescentar alguma coisa que possa... Você vê que tudo isso tem um impacto direto em custos, né, principalmente essa questão da administração portuária. Flávia, seus comentários finais, por favor. Como a gente já está com o tempo esgotado, né? Vou falar rapidinho. Acho que a gente tem que enaltecer todas as medidas que existem hoje para poder desburocratizar. A gente teve ali lá atrás o Porto Sem Papel, que ajudou muito a desburocratização, né? A simplificar muitos processos. A gente tem agora o Navegue Simples também, que vai melhorar cada vez mais todos os processos e conectar todos os stakeholders importantes, né? Quando a gente fala de Autoridade Portuária, Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa, ANTAC. Então, a ideia é que todo mundo esteja conectado num único portal, digamos assim, numa única base de dados, todo mundo ali operando, né, e colaborando com dados e informações. Então, tudo isso são iniciativas que existem para poder
aumentar a velocidade, desburocratizar e reduzir os custos, né? Quando a gente fala, quanto mais rápido a gente consegue a liberação de um navio, quanto mais rápido o navio opera, menos os custos e mais eficiente o Brasil e os portos se tornam. Então, temos, sim, muita coisa acontecendo. Acho que e o caminho é esse, a gente cada vez não parar, continuar trabalhando para poder tornar os nossos portos mais eficientes, né? Isso é fundamental, né, Flávia, para a gente melhorar a nossa competitividade no nosso comércio exterior, né? Isso assim. Agora eu queria, para encerrar, nós já estamos com o tempo esgotado, mas eu quero fazer uma pergunta para a Mônica. Mônica, dentro desse contexto todo que nós falamos aqui até agora, como que a nossa Câmara de Logística Integrada da EB está atuando, o que ela tem feito e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação do nosso custo logístico de transporte e de portos, etc. Mônica, por favor. Alô, eu adoro falar sobre isso. Gente, o que acontece? A AEB, ela cuida de todos os interesses de exportadores e importadores. Embora ela tenha quase 60 anos de idade, apenas há 20 anos atrás olhou-se de forma mais técnica e de forma mais positiva para a logística. E, naturalmente, isso eu estou falando do final da década de 90, na década de 90 eu tive a oportunidade de fazer um curso de 4 meses na Holanda, a convite do governo holandês, em Rotterdam. Aquilo fez uma diferença enorme na minha cabeça. Juntou essa situação com o Jovelino, quem não conheceu, mas já ouviu falar com certeza, ele faleceu ano passado, mas ele tomou-se de paixão pela logística e ele conseguiu uma coisa inacreditável, no final do ano 2000, a criação de uma Câmara de Logística Integrada, assinada por a EB, até aí está tudo bonito, presidente da EB, e, pelo outro lado, Camex. Ou seja, ele uniu o governo à EB para as decisões da área de logística, para apoio à área de logística. Isso faz toda uma diferença, gente. E, com isso, nós temos essa Câmara de Logística até hoje. Infelizmente, o Jovelino faleceu há um ano e pouco atrás, e eu hoje estou na Câmara, e nós estamos fazendo um esforço grande. Por quê? Porque a gente entende a Câmara como a grande contribuição da EB para essa área específica de logística. Temos o apoio total das pessoas que estão aqui presentes, inclusive, né, principalmente o nosso diretor, tanto o nosso diretor, que é da EB, mas como o Povia, que nos dá todo o apoio nessa colocação. E o mais importante disso é que nós temos, dentro desse processo, a AEB está presente em 33 portos públicos. Obviamente que a gente não tem 33 pessoas para botar lá. Nós temos 33, e não são 33, são só 30, porque alguns portos são conjugados. Mas nós temos representantes que sejam naturalmente associados da EB e que estão em vários países. Por exemplo, Belém, o pau está quebrando lá no COP30, mas nós temos certeza que nós temos uma pessoa lá assistindo tudo e vendo tudo em relação à logística. Né? Nós temos, no Ceará, temos... mas aonde você está? Lá em cima, lá no Maranhão, nós temos pessoal que é a maior empresa aí, meu Deus do céu, até fugiu. Mas nós temos estamos grandes dentro do Brasil com óculos dos nossos representantes. Então, isso é extremamente importante para que a gente possa apoiar essa área. Cabe só a nós? Não, mas nós temos a vantagem de podermos conversar direto com o governo, estarmos junto ao governo para defender os interesses dos empresários. Né? Nós temos, o ano passado, outra coisa, você falou na Navegue Simples, né? O Navegue Simples, que é uma excelente iniciativa do governo, né? Nós, a EB,
fomos convidados, e foi uma situação interessante, porque com a morte de Ovelino e meu ingresso, houve alguns meses de diferença. Então, quando eu fui, a primeira reunião que eu fui foi do Conaportos, e me convidaram para esse negócio Navegue Simples, não sabia nem o que era. E hoje é uma das coisas mais importantes que a gente tem trabalhado juntos. Dentro disso, o ano passado, nós fizemos fiz até um relatóriozinho, o que nós fazemos dentro da CLI. Nós tivemos 10 reuniões mensais, tratando de assuntos diversos relativos à evolução da logística de comércio exterior, com a apresentação de temas abordados por membros da CLI e convidados. O que quer dizer isso? Todo mês a gente está discutindo os principais problemas da nossa logística. Eu, particularmente, fui 2 vezes à Camex, né? Exatamente para reuniões, principalmente, para vocês terem noção, no dia 6 de agosto, anteriormente era a Marcela, agora o Rodrigo. No dia 6 de agosto, o Rodrigo, que não me conhecia ainda, me recebeu para falarmos da CLI lá na Camex. Por que a Camex é tão importante? Porque ela tem a visão global. Quando você estava falando, não basta eu brigar pela logística sozinho, eu preciso dos outros ministérios. Participação dos membros da CLI nos grupos de trabalho do programa Navegue Simples. Então, nós temos colegas da AEB que acompanham, que são vários temas, e estão acompanhando. Nós temos também a formação de um grupo de trabalho, e aí eu agradeço muito também ao Povia, que está direto com a gente, que é o PL de 733-2025, e quem comanda é o meu amigo lá, que, coitado, só sobrou para ele, né? Em apoio, né, importante apoio para a CLI, para a gente entender o que está acontecendo, acompanhar e tentar ajudar. Esse ano nós tivemos, inclusive, uma reunião do desembargador Pio, doutor Povia, os dois juntos, inicialmente com... oh, meu Deus! Fala teu nome, pô. O Aloysio? Esqueceu o nome dele. Eu estou tão ruim, Mônica, eu não era para mas eu acho que um fundamental é você dizer que a atribuição da AEB é nomear esses representantes dos conselhos de autoridade portuária nos 30 portos públicos do Brasil. Né? Está na linha. É que nós estamos com o tempo esgotado, tá bom, mas calma. A gente tem que chegar lá. Vamos lá. Então, isso é importantíssimo, por quê? Porque como nós temos inclusive no PL, né? É a nossa proposta no PL 733. Isso. E nós estamos nos portos brasileiros, e o mais importante, é o que você está falando, é a AEB nos portos. Né? Nós estamos a AEB nos Exatamente. portos. A AEB está no Brasil inteiro, preocupada com a logística. Nós temos olhos, ouvidos, nariz, garganta em cada porto público. Somente em porto público, tá, gente? Isso é uma questão óbvia, né? Que mais? Formação de grupo de trabalho. Formação do grupo de trabalho e acompanhamento, que você lidera. Reunião do desembargador Pio, que inicialmente Sobreira nos ajudou, e quem estava junto com ele no momento que aconteceu. Como é que vocês estavam, hein? Estava em Copenhague de madrugada, olha o que é mais. E a gente... Então, por que eu estou falando tudo isso? Isso é o nosso relatório, né? Presença da CLI, aí veio o programa Navegue Simples. Além do programa Navegue Simples, tem um negócio chamado Caravanas, que é ir aos portos. Dentro do programa, né? Exatamente. E quem lidera exatamente a parte de inovação, que deveria estar aqui conosco hoje, estava tudo certo, mas ele foi para a Alemanha. Aí eu não consegui trazer. Bom, então vamos lá. O Tetsu responsável por esse programa. Nós já tivemos em Recife, Suape, Itaqui, Salvador, Mucuripe, Pecém, Porto do Rio de Janeiro, Porto do Açu, o próximo é Santos. Nós temos participado, eu participei de alguns, mas a maioria são os nossos representantes, que já estão lá, obviamente, e mandam os relatórios para a gente. Conexão virtual do diretor do programa Navegue Simples, em reunião de diretoria da EB, apresentação. Quando nós estávamos no Ceará, nós fizemos uma reunião entre a Federação das Indústrias do Ceará e a EB, online,
mostrando como era importante o Navegue Simples para a indústria. E, finalmente, participação e acompanhamento de diversos eventos de interesse logístico e exterior. Isso é o meu relatório do ano, tá? Só por isso. É isso, então, eu já sei. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos num esforço enorme, ainda e sempre, em prol da logística. Nós todos, AEB, CLI, Câmara de Logística Integrada, todo mês, segunda-feira do mês, a gente tem a reunião e quem quiser conhecer estará muito bem recebido. É isso aí. Tá bom? Muito obrigada. E já falei pra caramba, imagina se eu estivesse bem. Eu vou aproveitar, então, agradecer a você, Mônica, pelo convite, agradecer a todos os nossos panelistas aqui, doutor Mário Povia, doutora Flávia Carvalho, doutora Luísa Sobreira, e agradecer ao nosso presidente José Augusto, presidente Arthur Pimentel, pela oportunidade, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora.